Atenção, vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 13. Bons estudos! Ô, companheiro, por favor, se eu tivesse que unir essas duas peças de metal, que método você acha que eu deveria usar? Por exemplo, se você quisesse unir elas aqui, ia ter que usar uma solda, né? Solda, né? Pois é, hoje em dia todo mundo sabe que um dos melhores métodos para se unir permanentemente duas peças de metal é a soldagem. Só que esse processo de fabricação só começou a ser mais usado nesse século, mais precisamente depois da Primeira Guerra Mundial. De lá para cá, a soldagem ganhou diferentes processos para diferentes aplicações. Aqui, no Telecurso Profissionalizante, a gente vai começar a ver alguns desses processos. A teleaula de hoje é sobre a soldagem oxigás. Hoje você vai aprender o que é soldagem oxigás. Qual o equipamento necessário para esse tipo de soldagem? Como ela é feita? Quais são suas principais características? E para que ela serve? Você já sabe que os processos de soldagem são muitos. A soldagem oxigás, que a gente vai estudar hoje, é um processo por fusão. Afinal, o gás veio para fundir. E aí, Ananias, tudo bom? Ô, Caio, tudo bem? Tudo jóia. Estava começando a me preparar para trabalhar. Recebi uma encomenda ótima de umas peças de metal e já ia começar a soldar com esse equipamento aqui. Opa, que legal que a oficina vai bem, hein? Eu vim justamente aqui para dar uma olhada e aprender um pouco mais sobre o seu trabalho. É, o trabalho vai muito bem mesmo, não posso me queixar, viu? Me fala uma coisa, Ananias. Que tipo de soldagem você vai usar para fabricar as peças da encomenda? Bom, para essa encomenda, eu vou usar esse equipamento aqui de soldagem a gás. Opa, então eu vou ficar para aprender um pouco mais sobre soldagem. É isso aí. Sabe que a primeira coisa que a gente precisa conhecer é o equipamento de soldagem a gás. Olha aqui. Aqui a gente tem esses dois cilindros. Neles são armazenados os gases. Na saída de cada um deles existem esses reguladores de pressão. Sim. Eles são muito importantes porque eles são os responsáveis pela pressão adequada para o trabalho com os gases. Os reguladores de pressão podem ser de dois tipos, de um estágio ou de dois estágios. Esse aqui, ó, é um de um estágio e esse é de dois estágios. Tá. Bom, depois de passar pelos reguladores de pressão, os gases seguem por essas mangueiras aqui e chegam até aqui, ao maçarico, que é o principal componente desse equipamento. Existem vários formatos diferentes de maçarico, mas basicamente todos eles têm os seguintes componentes. O corpo injetor, que é por onde os gases entram no maçarico. É no corpo injetor que estão também os reguladores de passagem dos gases. Esta outra parte é o misturador, onde os gases se encontram. A lança, que conduz a mistura até o bico. E o bico, que tem um orifício por onde os gases passam. Legal, hein, Ananias? Esse aí é todo o equipamento que a gente precisa para fazer a soldagem a gás. É, você acabou de ver todos os componentes básicos de um maçarico. Agora você vai ver que existem dois modelos mais comuns de maçarico. Vamos ver quais são? Existem basicamente dois modelos de maçarico, cada um deles projetado para operações específicas. Este é o maçarico injetor de baixa pressão de acetileno. Este outro é o maçarico misturador. Eles são parecidos, mas não são iguais. A diferença é que o maçarico de baixa pressão é mais simples. Nele, a mistura de gases é constante. Já no maçarico misturador, a gente consegue controlar a proporção da mistura dos gases. Viu como é, Caio? O equipamento para soldagem a gás é relativamente simples. Agora, o que você não pode esquecer é do equipamento de segurança. Lembre-se que a chama atinge temperaturas altíssimas. Por isso, são necessários óculos e roupas adequadas para evitar acidentes, né? Todo cuidado é pouco. O equipamento de soldagem a gás é usado também em operações como dobramento, desempenho, brasagem, etc. Na indústria, esse tipo de soldagem é mais usado em serviços de manutenção do que propriamente na linha de produção. E nem por isso deixa de ser um método importante de soldagem. Mas afinal, que gás é esse?
Você tem razão em ficar curioso, afinal o gás usado é tão importante quanto o resto do equipamento. Aliás, nem é um gás, mas a mistura de dois gases. Um deles é sempre o oxigênio, que normalmente vem armazenado em cilindros pretos. O oxigênio é usado puro e ele é responsável pela aceleração das reações no momento da solda e também pelo aumento de temperatura da chama. O outro gás pode ser o hidrogênio, o propano, o metano, o gás natural e o acetileno. Aliás, o acetileno, este último, é o mais usado, pois ele propicia uma chama de alta temperatura e de grande velocidade de propagação, características muito importantes para uma soldagem de qualidade. Dependendo da mistura, a gente consegue diferentes tipos de chama para diferentes aplicações. Essa chama que você está vendo é uma chama redutora. Ela tem maior quantidade de acetileno do que de oxigênio e é usada para soldar ferro fundido, chumbo, alumínio e ligas de zinco. Esta outra é a chama neutra. Ela tem uma parte de acetileno, uma parte de oxigênio puro e uma parte e meia de oxigênio do ar. Repare bem que ela apresenta esse dardo brilhante. Essa chama é usada na soldagem de todos os tipos de aço. E esta é a chama oxidante. Ela serve para soldar aço galvanizado, latão e bronze. A chama oxidante tem mais oxigênio que acetileno. Como você viu, o gás mais comumente usado junto com o oxigênio é o acetileno. Tanto é que a soldagem oxigás também recebe o nome de soldagem oxiacetilênica. Apesar de não ser muito usado na indústria, esse tipo de soldagem é muito popular, por exemplo, nas funilarias. A maioria dos reparos realizados em carros batidos ou amassados contam com a ajuda desse tipo de soldagem. Olha aí, vamos dar uma olhada no trabalho do seu Elias. Ele está usando a soldagem oxiacetilênica com metal de adição. Dá uma olhada. O metal de adição é essa varetinha que vai sendo derretida e vai se misturando ao metal de base. Metal de adição, metal de base, afinal de contas, qual é a diferença? Só pensando um pouco. Vamos pensar um pouco. Vamos ver. É claro. Quando a gente fala de metal de base, a gente se refere às peças que precisam ser unidas. Já o metal de adição são essas varetas, que têm comprimentos e diâmetros variados, dependendo da aplicação. O metal de adição ajuda a formar o cordão de solda, dando a espessura e as características mecânicas desejadas para o cordão da solda. Além do metal de adição, na soldagem, a gente também pode usar fluxos, que às vezes vêm nas varetas do metal de adição, como essa daqui. Os fluxos são pós ou pastas. Eles são usados na soldagem de metais não ferrosos, como o alumínio. Eles reagem com os óxidos metálicos, protegendo as superfícies a serem soldadas. Você já sabe quase tudo sobre soldagem, mas não sabe como fazê-la. Mas não se preocupa que é fácil. Quer ver só? Em primeiro lugar, é preciso abrir as válvulas dos cilindros dos gases e depois regular a saída deles. A seguir, é hora de acender e regular a chama. Aí, já podemos começar o trabalho, formando a poça de fusão. Poça de fusão, ou banho de fusão, é o nome que se dá à região em que o material a ser soldado está em estado líquido. Quando se usa metal de adição, ele também estará liquefeito na poça de fusão, se misturando ao metal de base. Como você viu, a formação da poça de fusão é o primeiro passo para a soldagem. Depois, é só fazer o cordão de solda. O cordão de solda é justamente a região que se forma durante a soldagem no encontro das duas peças de metal. O cordão de solda pode contar ou não com a presença do metal de adição. Mas fazer esse cordão de solda exige técnica e treino. Afinal, o cordão tem medidas. Ele precisa atender às necessidades mecânicas e de esforço das peças soldadas. Existem duas técnicas que podem ser empregadas na soldagem oxigás. O seu Elias, o funileiro, vai mostrar essas técnicas pra gente.
Essa primeira técnica é chamada de soldagem à esquerda. Repare no movimento que o seu Elias faz com o maçarico. Esse outro tipo de movimento é a técnica da soldagem à direita. Como você notou, as duas técnicas são diferentes. Usando a técnica de soldagem à direita, a gente tem uma melhor visão do ponto de fusão e pode controlar melhor a soldagem. Além disso, essa técnica possibilita a soldagem de materiais de espessuras maiores que 6 milímetros. Mas nem sempre a soldagem sai perfeita. No seu livro de estudos, você vai encontrar um quadro com os problemas mais comuns da soldagem a gás, bem como as possíveis causas desses problemas e como fazer para evitar que esses problemas se repitam. A soldagem oxigás utiliza uma chama de altíssima temperatura. Por isso, todo cuidado é pouco. Como se não bastasse a chama, os gases utilizados são altamente inflamáveis. A coisa mais grave que pode acontecer é o retrocesso da chama, que acontece quando a gente regula mal a pressão de saída dos gases. Se isso acontecer, haja rápido. Feche a válvula do acetileno. Feche a válvula do oxigênio. Depois, resfrie o maçarico, colocando-o num recipiente com água. Depois de resfriado, retire o maçarico da água e abra a válvula do oxigênio para expelir os resíduos de água que possam ter sobrado lá dentro. Pois é, Caio. O retrocesso da chama é um acidente que pode acontecer se a regulagem da pressão de saída dos gases estiver incorreta. Por isso é preciso prestar muita atenção nessa regulagem. E não só nela. Existem várias medidas que você deve adotar para evitar problemas com equipamento de soldagem a gás. Sempre que você tiver que transportar o equipamento, use carrinhos especiais, sempre na posição vertical, com o capacete de proteção das válvulas. O equipamento deve ser guardado em local ventilado. Os orifícios das válvulas devem estar sempre limpos. Manuseie os cilindros com cuidado, evitando choques. Sempre verifique se não há vazamentos nas mangueiras e nas conexões. Lembre-se de usar sempre tenazes para manusear os materiais metálicos soldados. Eles estão sempre em altas temperaturas. Olha aí, essas são apenas algumas dicas de segurança. E como segurança nunca é demais, no seu livro de estudos tem algumas sugestões para que você nunca tenha problemas com o equipamento de soldagem a gás. E para que você não esqueça nada do que aprendeu hoje, vamos agora para uma boa revisão. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a soldagem é um dos principais métodos usados para unir peças metálicas. Você aprendeu que um dos tipos de soldagem que existe é a soldagem a gás ou soldagem oxiacetilênica. Você ficou conhecendo todos os componentes básicos para fazer uma soldagem a gás. Aprendeu que existem diferentes tipos de chama para diferentes aplicações. Aprendeu também que a soldagem a gás pode usar metais de adição e fluxos, e que existem duas técnicas de soldagem. Finalmente, você ficou sabendo de algumas dicas para garantir a sua segurança durante a operação do equipamento para soldagem a gás. Então, aprendeu alguma coisa sobre a soldagem a gás? Eu tenho certeza que sim. Agora, se ficou alguma dúvida, pegue o seu livro de estudos. E se não ficou dúvida alguma, pegue o seu livro de estudos também e aprofunde o seu conhecimento. Até a nossa próxima teleaula. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.